Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Experts. Eu sou Gabriel Schmidt, sócio proprietário da XP Imobiliária. E eu sou a Patrícia Winter, corretora de imóveis, influenciadora, blogueira e youtuber, quase nunca. Será que quando passar esse vídeo já vai ter chego? Aí a gente corre pro 1 milhão. Isso! A gente dá um pequeno salto de 1.000 para 1 milhão. Gostei, Isso. Perfeito. A gente faz uma edição, celebração, assim. Isso, a gente faz uma ao festa. vivo. Isso, a gente faz uma festa. Se você quer um Conversa com Experts ao vivo, ajuda a Patrícia a chegar. Por favor, gente, é só uma curtida. Tem altos vídeos, não custa nada, não vou pedir dinheiro. Só se você quiser comprar um imóvel, daí tem que pagar. Aí tem produção, né? E falando em comprar imóvel, Isso. já estamos no nosso tema de hoje. Spoiler. Spoiler, quem não me viu ainda, né? Vocês estão percebendo que tá melhorando o nível, né? Estamos Aos pouquinhos a gente evoluindo, vai né? fazendo alguns testes, né? Melhorando aqui. Um dia vocês vão olhar aqui e falar, a gente vai mostrar esse vídeo no futuro e falar, olha como tudo começou. A gente no plantão da COSC, olhando. Você tava vendo o cliente, né? Não, super legal, né? É verdade, Paty. Então vamos lá, o tema de hoje, até atrelado um pouco ao último que a gente gravou, né? Falando sobre financiamento bancário, foi um primeiro passo. A gente também precisa e quer dar dicas para os nossos espectadores sobre como comprar o imóvel. Com certeza. Porque eu acho, Gabriel, que ninguém acorda, vai escovar o dente, pensa, o que eu vou fazer hoje? Eu acho que hoje eu vou sair comprar um apartamento. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona, né? Pode até começar, né? Ir lá escovar o dente e falar, poxa, esse banheiro já não tá dando conta. Porque daí tem um barulho que incomoda, alguma situação. Ou só tem um banheiro na casa e fala, eu preciso de uma suíte agora, eu preciso de mais um banheiro, a família cresceu. Aí começa a despertar o interesse para comprar um imóvel. Começa aquela dorzinha, né? Aquela dorzinha assim, nossa, eu preciso resolver isso. E são várias, né? Cada um tem a sua dor, né? Normalmente a primeira coisa que a pessoa faz, né, quando tem essa dor, é pegar e falar assim, nossa, vou ver se tem algum imóvel aqui. Vamos caçar um imóvel, sem planejar nada. Olha só que legal, achei 2 suítes máximo. Mas não é no bairro que eu queria. Acontece, né? Acontece. Eu acho que esse é um dos principais pontos para começar, né? Sim. Então, começando, né, pelas dicas, né? Então, a dica de número 1, né, seria o princípio de tudo, definir o que é importante para você. O que é prioridade, né? O que é prioridade. Então, o que você precisa? Eu preciso de 2 quartos, eu preciso de 3 quartos, minha mulher está grávida, mas eu posso ir para um de 2 melhor ou para um de 3. O que faz mais sentido, né? Eu acho que, então, esse é o primeiro passo da jornada, de ter a definição do que você precisa, o que vai atender as suas necessidades e pegar todas essas dores, né? Sim. E eliminar elas e tornar uma vida agradável de ser vivida. E não só um imóvel bonito, né? Porque às vezes a gente mostra muitos vídeos aqui, né? Por exemplo, hoje eu fiz um agenciamento, é lindo o apartamento, mas é 2 dormitórios. Pode ser que para o nosso cliente ele não enquadre, eu preciso de 3 dormitórios. Então, assim, não é só olhar o estético, né? É olhar todos os detalhes do imóvel que você está pesquisando. A localização, ela atende à minha necessidade? Porque não adianta nada, eu adorei o apartamento, mas ele fica longe do meu trabalho, vai gerar um trabalho a mais no dia a dia, né? Você troca uma dor pela outra. Aí você resolve um problema e vai criando outro. Vai criando outro. Isso não é sabedoria. Não é. Pensem bem. Eu acho que assim, um fator muito importante, eu já vi alguém falando sobre isso, que localização você não vai mudar. Tem uma máxima americana que fala location, location, location. Ou seja, a localização como um fator principal e decisivo na questão do imóvel. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Se eu fosse comprar um imóvel hoje, meu sonho seria comprar na frente do mar. Só que pela minha logística de vida, de trabalho, de filho em escola, tudo mais, não cabe eu morar na frente do mar hoje. Até daria. Até daria. O esforço para isso é tão grande que eu acho que se torna cansativo e você vai falar, nossa, não vale a pena morar na frente do mar. Eu nem ia ver o mar todo dia, né? Então ia ser assim, é um plano futuro. Então assim, beleza, gostaria de ter uma vista mar, mas isso é prioridade no meu dia a dia? Ou a prioridade é eu estar perto do meu trabalho, estar perto da escola dos meus filhos? Então eu sempre achei o máximo a sua frase aí, porque vai encaixar bem assim, em primeiro lugar, localização. Localização, e não adianta sonhar, né? Porque muitas vezes a gente queremos tudo, mas não queremos tudo. Às vezes, Gabriel, eu quero um apartamento
no Passeio Pedra Branca, tá bom? Me conta. Com vista livre, tá? É possível, vamos Possível, lá. por enquanto tá adequado, vamos lá. Aham. Vista livre. Não tem um condomínio de preferência. Tá. Tem que ter sacada, então já tira. Opa, já eliminamos 2. Já eliminamos 2 aqui. 3 quartos, 2 vagas de garagem. E legal. tá legal, né? Bom. Só que eu quero por 500 mil. Ixi. Aí a gente esbarra num problema que é o tempo, né? Sim. Chegou pelo menos alguns anos atrasado, porque em algum momento já teve apartamento. Já existiu, né? Não tem aquela maquininha de volta pro passado. Exatamente. Voltar ali. Então isso acontece bastante, né? Eu acho que assim, todo esse processo, né? Que a gente deu a dica número 1 ali de definir as prioridades, né? Passamos aqui, né, para a dica 2, questão de orçamento, né? Financiamento. E é interessante porque muitas vezes a gente quer algo que não existe. Até existe. Sonho, Tem esse apartamento de 3 quartos, com 2 vagas, com estadia. Só que ele não tá a 500 mil. Mas ele não custa 500 mil, então a gente esbarra. Né? Lembra que a gente falou no episódio anterior do financiamento? Avala seu crédito, ver quanto é que você vai conseguir, porque senão depois acaba gerando uma frustração. Com certeza. Não, e daí eu coloco esse orçamento, né? Poxa, não tem um apartamento, né, nessas condições que eu citei aqui, no mínimo 1 milhão hoje em dia aqui no Passeio Pedra Branca, né? Eu agenciei um essa semana, foi mais do que isso já. Então, o que nem você falou, não estou no tempo certo, então eu tenho que adequar a realidade e meu bolso. Isso. Eu consigo chegar nesse preço? É um caminho, mas a gente geralmente percebe pelos nossos clientes, né, que não tem um orçamento definido, então eu posso de repente achar um apartamento que não seja no Passeio Pedra Branca, mas seja perto do Passeio Pedra Branca, né? Sim, Tô dando claro. exemplo do Passeio Pedra Branca aqui, É uma referência. que é uma referência, mas a gente podia usar também uma referência do mar, que é conhecido, né? Isso é pra gente expandir a nível Brasil, a nível mundial, né? Quem tá assistindo, a gente não sabe onde está chegando os nossos vídeos, né? Mas, por exemplo, quero vista mar, quero morar perto da praia. Poxa, de repente um vista mar pé na areia é um preço. De repente, uma quadra para trás, eu já pego um preço um pouquinho, né, melhor, que de repente adequa no meu bolso. Então, precisa definir orçamento e precisa ser realista também quanto à sua capacidade financeira do seu salário, né? A gente sabe que isso é um tema para um próximo podcast. É verdade. Que a gente vai falar, né, sobre salário, quanto que comporta, né? A gente vai dar essas dicas também. É um tema importante, né? E até fica de uma forma fácil e didática da pessoa entender. Eu ganho X, eu posso lançar tanto. Sim, porque daí você já cai na realidade. Porque você começa a sonhar. Aquele dia que você foi escovar o dente, viu que tá precisando de mais um banheiro, você começou a sonhar, né? Poxa, eu preciso de mais um banheiro na minha casa. Ou naquela famosa jornada de compra que a gente fala. Aí eu vou dar um outro exemplo. Aquele dia de calor, você quer um apartamento com piscina, uma casa, você tem um cachorro, quer, né? São muitas dores, né? De repente, comenta aqui qual seria a sua dor no seu imóvel, né? Que você tá vivendo hoje. Comenta aí. Mas assim... Tá, quero com piscina. Então, nossa, meu sonho é morar num prédio que tenha piscina. Eu já vou ver que de repente a piscina dos meus sonhos ela é mais cara do que eu tô imaginando, né? Exatamente. Então eu preciso também adequar isso no meu bolso. Então daí você sai do sonho e você vai começando a adequar a sua realidade. Existe um apartamento de 3 quartos com 2 vagas por 500 mil? Existe. Sim. Em diversas localizações você vai encontrar um apartamento com essas características. Mas aí vem nas prioridades. O que é mais importante? É a localização? Ou, de repente, o mais importante é ter os 3 quartos? Sim. Ou o mais importante é ter uma piscina, uma vista para o mar? Então, você precisa adequar. Sim. Às vezes, até isso motiva a pessoa, que a gente fala que da jornada de compra, né? Desde a pessoa teve essa dor até o momento que ela efetiva a compra, a gente diz um tempo médio, a nível nacional, de 18 meses. É um bom tempo, né? É um bom tempo. Então, todo esse processo é um ganho de consciência também, porque o primeiro impacto é esse, eu quero 500 mil no passeio, 3 quartos, vista livre, meu Deus, eu vou, meus filhos vão para o colégio, sonha. Sim. E aí começa esse ganho de consciência, até a terceira dica entrando aqui, já que é a pesquisa de mercado. Né? Entender então, como que tá, né? Isso, é importante. Ainda mais se você tá no começo dessa jornada, eu não tenho ideia de como tá o preço. Isso. Tem que fazer uma pesquisa de mercado. E aí tem 2 formas, né, de ter esse ganho de consciência, né? Você pode
autonomamente chegar lá e fazer uma pesquisa nos portais imobiliários, no site das imobiliárias, né? A respeito dos imóveis na região que você deseja, com as características que você quer. Mas você vai encontrar algumas dificuldades, que é imóvel que está com preço atualizado, que já foi vendido e continua anunciado. A gente sabe tem que uns probleminhas que acontece. acontecem, né? Para isso estamos aqui. Né? Aí você chama quem? Os experts, né? Pra gente poder ajudar. Até mesmo porque a gente tá de olho no mercado, a gente tá acompanhando. Por isso que a gente fala, a gente consegue ser mais realista, te trazer um pouquinho, colocar mais o pé no chão, né? E daí, por isso que é importante você já ter essas prioridades definidas. Porque daí, quando você vem conversar conosco, pra gente começar a fazer essa pesquisa de mercado, né? Começar a caminhar para os próximos passos mais concretos, né? Isso. Você tá conversando com pessoas que estão vivendo diariamente. A gente tá aqui vendo portais diariamente, a gente tá vendo os nossos imóveis, o que tá vendendo, o que não tá vendendo. Então, a gente consegue trazer uma experiência melhor, uma consultoria para o nosso cliente, né? É uma questão histórica do imóvel, né? Estamos aqui há muito mais tempo, né, trabalhando. Então, por exemplo, um empreendimento, hoje inclusive, né, fui surpreendido por uma cliente que falou que ouviu falar de um apartamento que estava vendo num empreendimento aqui, até não vou citar nomes, né, para não ouvir um constrangimento, né, de alguém que mora lá, enfim, mas no bairro vizinho aqui onde nós estamos, que teve um problema com a construtora, que não foi entregue a obra, que eram etapas e não foram cumpridas todas essas etapas, e existe um problema, que está relacionado a esses imóveis, e ela não sabia. Né? Então, não significa que ela vai comprar comigo, que eu vou ser um corretor exclusivo dela, mas está na minha obrigação. Sim, de você falar um negócio. Você tá vendo esse imóvel, de repente te interessa, de repente a pessoa te faz uma oferta meio irresistível, mas olha, isso aqui aconteceu, esse é o histórico desse imóvel, esteja ciente disso, né? Que tem um porém ali, né? Isso. E assim, a nossa pesquisa de mercado vai também, em relação ao preço, eu atendi um cliente essa semana e falou, Patrícia, eu tô sabendo do empreendimento que vai sair aqui na entrada do Pagani, poxa, me falou que é 280 mil. Nossa. Aí eu falei, teve, sim, realmente era 280 mil, mas foi o preço de tabela zero, lançamento, que já faz um ano, né? Isso. Então agora a gente tem unidade lá 350, 360 mil. Chegou um ano atrasado. Né? Sim, então de novo, mas assim, o que o vizinho falou que tá 280 mil. Sim. Já teve, não tá mais. Isso. Então, a nossa questão é que a gente tá vivendo diariamente no mercado, as tabelas vão reajustando, os preços do mercado vão também sentindo, né? Que nem a gente teve o lançamento do Pátio das Artes aqui, mexeu com todo o mercado aqui da Pedra Branca. Teve reflexo, né? Teve reflexo. E é só a gente, vou dar um exemplo mais a nível conhecido, é Camboriú, né? Você pega lá imóvel que já bate 10 milhões, você vai lá olhar, você não acha beira-mar por 1 milhão. Não. Nem aquelas kitnets que são viradas pro lado são 1 milhão. Então, é mercado, tá acompanhando. Tem locais que são mais valorizados, que valorizam muito mais rápido, né? Isso. Tem outros bairros que não valorizam tão rápido. É importante estar alinhado com o objetivo. A compra do imóvel tem que estar alinhada com o seu objetivo. Não, é para morar, por pouco tempo, até o meu imóvel ficar pronto. Não, é para morar por muito tempo, sem ter uma data específica. Sim, então, ou quero viver o resto da vida lá, isso né? Tudo, olha, então esse bairro talvez seja mais indicado, ou esse outro aqui. Sim. Aqui você paga um pouquinho mais caro, mas você vai ter o benefício que você está procurando. Com certeza. Por isso o especialista, né? Um expert para auxiliar nesse processo. E daí a gente achou os imóveis, a gente vai para o ponto que é muito legal também, que é das visitas. Então, isso, a parte fundamental. O nosso quarto ponto aqui, nossa quarta dica é fazer visitas. Claro, vou dar uma dica assim, né, que tá dentro da dica, né? Selecione bem os imóveis, né? A dica dentro da dica. Porque assim, não adianta você visitar 500 imóveis. Isso. Não vai adiantar visitar 500 imóveis, entendeu? Porque cada confunde, um tem uma coisa, outro não tem, a comparação vai ser muito grande. Então seleciona assim, no bairro que você prefere, que tem as características mais próximas possíveis daquilo, e você vai se surpreender, porque você vai chegar no apartamento, pode ser que se surpreenda positivamente ou negativamente, tem os dois lados, né? Você faz parte do bem de consciência, né? Essa experiência das visitas. Então, eu sempre digo que é importante as visitas, mas assim, vai na visita já consciente, né? Que
assim, talvez não seja tudo aquilo que você tá esperando, você vai ver o imóvel ao vivo, é diferente do que você tá vendo por fotos, vídeos, né? Principalmente se elas forem bem feitas. Principalmente se elas forem bem feitas, né? Então, tem foto que entrega tudo, tem foto que não entrega nada, né? Então, assim, às vezes já aconteceu, não foi você que atendeu um cliente que viu as fotos e daí quando chegou lá na casa, ele falou que se fosse só pelas fotos, ele não teria ido, né? Exato. Nós tínhamos um anúncio até, explicando um pouco melhor, né? Que internamente a gente sabe... eu adiantei o assunto, mas agora ele conta a história completa. Nós tínhamos um anúncio de uma casa aqui no bairro e já estava há um tempo anunciada essa casa, mas assim, fotos horríveis, assim, estava bem difícil de realmente ver o potencial daquele imóvel. E de fato, quando eu vi as fotos da casa, não instigava a visita. Sim. Né? Eu mesmo nunca tinha levado um cliente lá porque não havia tido esse interesse. Mas, dadas as circunstâncias, né, o que eles estavam precisando e a parte do conhecimento da base de imóveis, né, então eu mostrei essa casa de uma maneira diferente. Falei, ó, tá aqui a casa, mas vem pra visita porque essa casa vai atender o que vocês estão precisando. Sim. Dito feito, eles foram lá, gostaram, atendeu super bem a necessidade deles, fizeram uma proposta e a gente veio fechar o negócio. Se ele tivesse baseado só pelas fotos... Só pelas fotos não teria nem marcado a visita. Então... Palavras do próprio cliente. Então, é a dica, assim, seleciona, faz a visita, mas assim, já com essas prioridades definidas, né? Isso. Ah, é lindo, poxa, mas é lá no bairro longe. Por que você vai perder esse tempo indo lá, sendo que pra você isso é uma objeção muito grande pra fechar negócio, entendeu? Sim. Uma coisa que você não tá disposto a abrir mão, né? Então, assim, deixa bem claro, e isso pode ser bem claro pra gente também, né? Ó, Gabriel, eu tô indo visitar com você, mas assim, pra mim é muito importante que tenha isso, sabe? Deixa, porque isso nos ajuda até a selecionar os imóveis, com né? certeza, é importante. Afinal de contas, eu não quero, até um exemplo que eu vi esses dias aí, que eu achei engraçado, mas cabe muito bem nessa situação. Você chega numa loja, você vai comprar uma camisa. Aí você fala, eu queria uma camisa branca, por causa da ocasião, uma camisa azul clara, né, por causa da ocasião que eu vou estar. E aí a pessoa vê, qual camiseta? Preta? Fala, não é isso que eu quero. Então, querido, Só que numa visita de imóvel, a gente está sujeito a um deslocamento maior, a uma perda de tempo muito maior do que simplesmente falar com a vendedora da loja que, não, eu quero branca ou azul. Poxa, sim. né? Vou dar um exemplo. Esses dias eu fui fazer uma visita e eu sabia que o prédio não tinha infraestrutura. E na primeira visita que eu já tinha feito com o cliente, ele falou que era importante ter essa infraestrutura porque às vezes o filho dele vinha na casa pra ficar ali e ele gostaria que tivesse uma piscina. Aí ele viu o imóvel, ele viu o anúncio de novo no meu Instagram do imóvel e daí ele falou assim, quero visitar esses dois. E eu perguntei 2 vezes pra ele, não tem piscina? Não tem nenhuma infraestrutura o prédio, tem problema? Cri, 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 sem resposta. Sim. Aí o que aconteceu? Chegamos na visita, o que ele falou? Nossa, aqui não tem nenhuma infraestrutura? Eu falei, não tem nenhuma infraestrutura. Mas o corretor tem uns poderes mágicos, né? Consegui correr para outra visita para mostrar. E estou esperando sua resposta, tá? Se você estiver vendo meu vídeo. Dá um toque lá, vai perder o imóvel. Porque também tem essa. Rápido, Acho que um plus aqui que a gente vai dar. Tem imóvel que às vezes vende muito mais rápido, dependendo do valor do mercado, da procura, da escassez, né? Isso. Então, às vezes, gostei, vou pensar, né? Que daí acho que já a gente encaminha para o último item. Não sei se quer falar mais alguma coisa da visita? Eu só queria complementar a questão ali que, assim, às vezes a pessoa também se restringe ao imóvel, né? Sim. Mas tem muito mais do que só o imóvel. Então, você tem um apartamento, a casa em si, mas você tem a vizinhança, os vizinhos, o bairro, as proximidades, né? Então, por exemplo, às vezes você vai para um lugar um pouco diferente do que você estava imaginando, mas pode ser um lugar que se torna muito cômodo a partir do momento que você conhece o entorno. Você fala, poxa, tem uma padaria aqui do lado. Sim. Entendeu? Eu quando fui comprar o meu imóvel, né, tinha uma padaria que era pertinho ali e eu fui lá para conhecer, porque eu estava circulando, entendeu? Então, assim, algumas ruas ali próximas você tinha tudo que precisa, todo tipo de loja. A padaria, melhor padaria que eu conheço. Então, assim, você começa a ver toda essa estrutura e você fala, nossa, isso faz sentido para mim, sabe? Tá perto disso tudo. Então, o imóvel te atende, mas acho que essa estrutura que tem no entorno é você conhecer, né? Passa lá, vai um dia fora da visita, dá uma voltinha, Conhece caminha, bairro, né? Isso. Pergunta, de repente conversa com as pessoas que moram ali também. Eu acho que é super válido isso, Sim. né?
Então tá, mais alguma Não, coisa? Posso pode interromper? seguir. Vamos lá. Aí, gostei. Gostei do imóvel, tá dentro do valor, tá atendendo as necessidades, mas não fechou 100%. Gabriel, você acha que assim, de histórico de venda, todo mundo fecha com 100% das prioridades que foi a primeira coisa que colocou lá? Não, eu acho que assim, tem esse ganho de consciência, você começa a priorizar algumas coisas. Claro, eu tenho um orçamento financeiro ilimitado, então o céu não é o limite. Bora Você comprar. pode comprar um terreno em Marte, né? Esse a gente não tem na pauta. Ainda, né? Mas... Quem sabe, mais pra frente. Né? Quem sabe. Mas assim, eu acho que então faz parte desse ganho de consciência, Sim. né? Você começa a priorizar algumas coisas, você começa a ter uma decisão menos emocional, que foi o início da jornada. Sim, que era lá o mais né? racional, né? Colocou o pezinho no chão, né? Até porque essa última etapa, ela demanda uma racionalidade muito maior. Sim. Que é, assim, a gente tem a parte final, que é a negociação, tem uma parte documental ali que precisa estar de acordo, né? Sim. Que é importante essa verificação. Sim. E ainda mais acompanhada de um profissional, né? Com certeza, Para porque garantir a segurança do negócio. lá na frente não dá problema, né? Então quando você contrata o nosso trabalho aqui, né? O que acontece? A gente vai estar fazendo toda essa verificação, a gente vai ver se não tem débito de condomínio, Isso. se não tem débito de IPTU, de taxa de lixo. Eu fui vender um imóvel que tinha uma taxa de lixo esquecida de, acho que uns 3 anos atrás. Acontece. Entendeu? Que era R$15, entendeu? Pode acontecer, mas se de repente na hora ali você tá comprando não vê, isso pode se tornar uma dor de cabeça depois. Então esse trabalho, a gente da imobiliária aqui, a gente faz toda essa assessoria, a gente tem um advogado que nos ajuda nisso também. Então essa é a segurança de você fazer um contrato bem redondinho, bem certinho, Isso. que vai ter a imobiliária para te dar o... Vou até fazer um parênteses aqui no assunto, que é a questão do contrato, daria um outro podcast, né? Também acho, hein? Mas assim, muitas vezes o cliente ele quer o contrato todo a favor dele. Sim. E não dá. O contrato ele tem que ser para as duas partes, né? Porque Todo mundo tem que sair feliz. Isso, se eu fizer um contrato para um lado só, ele se torna leonino, perde qualidade judicial, então não resolve nada. O tiro sai pela culatra. Né? Agora, o contrato, então, ele é uma etapa muito importante, né? Que tem que ter segurança para ambas as partes, por isso que a gente fala tanto assim, não é, a gente quer vender, óbvio, a gente quer vender, Sim. né? Mas muito mais do que isso, a gente quer, assim, bons negócios, boas experiências de compra. Eu acho que assim, uma das prioridades que a gente tem aqui é um atendimento diferente, Sim. uma experiência de compra que não vai ter dor de cabeça. A gente faz tudo que a gente pode fazer para o cliente não precisar fazer. A gente vai atrás de documento, Isso. a gente vai em banco buscar contrato, a gente leva para o cartório, a gente faz todo esse trabalho para o cliente só desfrutar o melhor possível, né? E assim, vem umas propostas mirabolantes. Mas a gente vai assim, Sim! a gente vai com vontade, porque Claro. se ficar bom para quem está comprando e não mirabolante, às vezes a gente acha, né? Mas às vezes o vendedor tá num momento Gente, quem não quer aceitar uma permuta de um barco? Um jet ski? Gente, super válido! E é muito regional, né? Claro, a gente aqui não é é- tão comum, mas em outros lugares, balneário, é Sim, super comum você ter uma pergunta Mas assim. eu já recebi proposta assim. Barco e jet ski, eu acho que foram os mais esquisitos. Mas não deixe de fazer sua proposta, até porque o nosso papel é esse, né? A gente vai orientar e vai falar assim, olha, tem proposta que não cabe, né? Até acredito que assim, esse ganho de consciência te torna um pouco mais sensível à percepção do que realmente é uma oportunidade. Porque a gente vive num mundo que tudo é oportunidade, tudo é o melhor do mundo. Não é verdade. Tudo é top, tudo é exclusivo. Não é. Não é. Então, assim, você tem que ter esse ganho de consciência, acho que isso é muito importante para quando você tiver uma oportunidade na mão, você saber identificar. Sim. Né? A gente passa por situações, passamos recentemente, né? Uma situação aqui que um cliente, nós de fato temos um imóvel que está com preço abaixo do mercado, abaixo da avaliação de mercado, e o cliente chegou lá e falou, não, eu sou investidor e eu quero pagar X. Não dá, ele não entendeu. O tipo de investimento dele não é esse, ele quer outro tipo, ele quer alguém que esteja de repente
desesperado para vender, ele precisa vender o imóvel hoje, porque senão amanhã ele perde tudo que ele tem. E assim, né, Gabriel, eu acho que esse imóvel em questão que você tá falando, ele não tá nem abaixo do mercado, assim, tá abaixo do mercado se for comparar, mas assim, ele não é um proprietário que tá desesperado. Não então é. ele colocou um preço assim, que ele quer vender. Isso, ele tá obtendo um lucro na operação. Sim, pra ele tá sendo bom. Que vale, não, daria pra colocar tá no mínimo 200 mil, assim, acho que uns 200 mil dá pra colocar ali, né? Dá pra colocar. Então, assim, uma pessoa, você quer saber qual é esse imóvel? Chama aqui, Cris. Chama É. aqui. Será que vai estar disponível ainda? Não sabemos. Não sabemos. É raro aqui. Ou que nem aquele outro, não vou dar nome, vou deixar tudo curioso. Um outro que a gente tem aqui também na Pedra Branca que tá com valor abaixo de mercado. Esse, pra mim, ele tá. Você não vai ter outro imóvel naquele preço. É até difícil achar um concorrente, né? Isso, é que nem assim, ó, entra cliente pra gente nesse imóvel, a gente às vezes não consegue nem direcionar ele pro outro. Então, assim, é entrar no imóvel e realmente ver. Poxa, é uma oportunidade. Se eu comprar esse imóvel por X hoje, daqui a um tempo, ele vai estar, pelo menos, mais um pouquinho ali, nos 20% ali, a gente já tá valorizando, você já tá ganhando. E você consegue aliar essas duas coisas. Você consegue ter um imóvel que atende às suas necessidades, às suas expectativas, mas também fazer um bom investimento. Isso, e daí talvez, né, vou colocar esse imóvel aqui, mas assim, talvez ali eu vou ter que abrir mão, eu queria um andar mais alto. Poxa, mas andar mais alto você vai ter que pagar 200 mil a mais agora já. A gente tem? Tem, mas vai ter que pagar um pouquinho mais. Né? Então, daí, de novo, a gente volta lá naquela lista de prioridades. O que você está disposto a abrir mão. Tudo não terás. Essa é a nossa frase que, infelizmente, assim. E eu acredito, né, Gabriel, daí voltando ao que eu falei. Ninguém consegue comprar um imóvel 100% redondinho. Mas tem coisa que eu não posso abrir mão. Localização, não tem como. Eu não posso pegar o prédio e trocar ele de lugar. Colocar ele, né, em outro bairro. Uma parede eu posso quebrar, né? Tem que ter essa visão, né? Porque, exatamente, você não consegue transportar um prédio, mas, por exemplo, os móveis não estão tão bonitos. Mas eu posso trocar. Ou talvez não tenha móveis. Tá vazio. Né? Poxa, mas aí eu vou ter não tenho capital para mobiliar. Mas assim, a mobília você faz com o tempo, não tem problema. Vai fazendo aos pouquinhos, não precisa fazer tudo de uma vez só, né? Tem gente que compra um apartamento de 200 mil, bota mais 200 em mobília, tudo bem, mas né? A localização, às vezes, ela te ajuda até a ter mais valorização, você faz os móveis aos poucos, né? E lá na frente você vai ver, poxa, realmente foi um bom negócio. E não se compare, né? Às vezes a gente olha, né? A gente acompanha muito o Instagram e tudo, aí o pessoal compra apartamento, daí mostra lá 100% decorado, mobiliado, aquele negócio. Gente, isso isso assim, se a gente for olhar para 100% da população que compra o imóvel, quem consegue fazer 100% do imóvel não é minoria, né? Tem umas trendzinhas que até assim, comprei meu imóvel, acabou o dinheiro, né? Daí só tem a cozinha, aí você chega, o pessoal tá sentado no chão. Então assim, é prioridade, mas veja que você não tá mais pagando aluguel, você está investindo no seu imóvel, aos pouquinhos você vai adaptando e vai ter o seu imóvel próprio. E às vezes é a forma de fazer um upgrade, não é? Quero vir morar no Pedra Branca. Mas, poxa, um apartamento imobiliado, ou eu pego algo mais antigo, mobiliado, ou eu pego algo mais novo sem mobília. Então, às vezes é muito mais vantagem pegar sem mobília, mas você está atendendo essa sua prioridade de repente, vamos morar no Pedra Branca. E daí já vira um tema de um outro podcast, né? Comprar imóvel novo ou comprar imóvel usado? O que será que vale a pena? Polêmica também, Polêmica. Sou polêmico. Mas às vezes você consegue... Tá, não vou contar. Vamos deixar pro próximo. Bom, foram então 5 dicas, mais um bônus, né? Já tá de bom tamanho aí, pelo menos para um começo de jornada, né? Então, se você é da nossa região, vai ter os nossos contatos aqui embaixo no Instagram, você vai conseguir ter acesso ao nosso WhatsApp também, quiser conversar, trocar uma ideia, entender um pouco mais do mercado. Vem aqui tomar um café com a gente, né? A gente vai ter... Cappuccino. A gente vai fazer cappuccino aqui. Mas a gente também passa um cafezinho na hora, né? Moe o grãozinho. A gente tem uma... A gente tem um carinho, né? Pra atender. A gente gosta de café. Na verdade, é verdade. Vamos passar um café falando nisso? Acho que a gente vai lá passar um café, né? Eu acho que se você ficou ainda com alguma dúvida, né, nesse processo de jornada, também coloca aqui, né, sugestões que a gente está disposto. Isso, ideias, né, para outros podcasts também. Fiquem à vontade para ter essa comunicação aí conosco. Fechou? Fechou. Até o próximo. Até a próxima.